Professor Fausto, né? Vou deixar contigo, fica à vontade. Nossa primeira aula de administração de redes Windows. Nós temos aqui bastante gente. Pô, a turma tá animada, Adriano. Tem dois Adrianos, né? Alex, Alexandre, Carlos. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Professor, fica à vontade. Muito obrigado, professor. É um prazer estar com vocês. Um início de uma aula maravilhosa que nós vamos falar agora sobre administração de redes Windows. Eu vou colocar aqui nossos slides, ok? Compartilhar nossa tela aqui. E vamos lá, primeira aula. Primeira aula desse assunto tão importante para a nossa carreira, né? Que vocês vão certamente passar pela necessidade de administrar tanto servidores como dispositivos em rede com essas tecnologias aí. E é muito importante que a gente comece revendo conceitos que vão permear as próximas aulas, então eu gosto muito de, nesse momento, trazer esses conceitos, deixar eles aí ao alcance, né? Embora nas disciplinas de sistemas operacionais a gente fale com eles com um pouco mais de profundidade, mas aqui essas categorizações, essas classificações, os conceitos centrais, eles serão necessários para essa disciplina. Então é bom dar revisá-los. Aí eu vou acompanhando como que vai ser a nossa dinâmica, pessoal. A gente vai acompanhando aqui no chat, eventualmente perguntas que tenham contextualização com os slides, com aquilo que está sendo passado, né? A gente vai tentar já sanar agora, não vou deixar para responder na próxima aula, não. Então, essa vai ser a nossa dinâmica. A gente vai conversando os assuntos, conforme surgirem perguntas, eu vou tentando responder. Eu estou aqui com o chat aqui do lado, de vez em quando eu vou olhar meio de lado assim, porque o chat está do lado. E o professor também puder me ajudando, né? É, eventualmente perguntas que eu tiver deixado passar. A ideia é não deixar vocês com dúvidas, beleza? E vamos Professor, lá. Pois não, professor? só um instantinho. Temos dois aqui com a mão levantada. Pode ser que tenha algum problema de transmissão. Ô, Ah, ok. Cassiano, fica à vontade. Isso. A princípio. Ô, professor, Opa, tem que fazer a liberação do chat ali do bate-papo. O bate-papo só está disponível durante a reunião, então não estão tendo acesso ao bate-papo ali. certo. Não, Dá uma olhadinha, professor. De repente, deve ter alguma configuração no chat, né? Então, mas enquanto isso, a gente vai passando aqui. Se vocês ficarem com alguma dúvida que fique represada para slides anteriores, até que seja liberado, né? A gente vai avançando nisso aí. Como o nosso tempo é curto, eu vou vou engrenar aqui no assunto, e certamente para o final vai dar tempo da gente fazer alguma questão de prática, né? Eu trazer aqui alguma ideia prática aí do sistema. Eu acabei esquecendo de abri-lo, mas está fácil aqui de abrir em seguida. E qual a viu, ideia, pessoal? Pois não, professor? professor, eu acho que o problema é quem está entrando pelo navegador, pessoal. Ah, Se, pois é. se entrar pelo aplicativo, aí tem como conversar pelo chat. Tem que entrar lá pelo ícone, lá do estúdio, pessoal. Isso. Então, pronto. Não, Então, ô, professor, não é pior Diga. que a gente estamos fazendo acesso via o app mesmo. viu o E assim, ó, aplicativo? isso, na aula que tivemos anteriormente, que é protocolo de rede, ficou certinho, e só hoje que está tendo esse problema. Sim. Vocês já tiveram esse problema na aula anterior? Não. Não, não tivemos. Ué, estranho. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Isso, dá uma Não olhadinha na sei. configuração do chat que É. vai dar certo. Beleza. Mas enquanto isso, a gente vai avançando no assunto. Certamente a gente vai conseguir avançar nisso aqui, e as perguntas que ficarem represadas a gente fala depois. Aqui está nosso sumário, então a ideia é rever os conceitos de sistemas operacionais, aí para quem já fez a disciplina correlata, né, de sistemas operacionais, em que a gente retrata um pouco melhor as características dos sistemas. E quem não fez ainda a disciplina vai ver os conceitos fundamentais aqui que são necessários para entender um pouco mais de Microsoft Windows. Depois a gente vai falar de processos, de threads, a gente tem uma ideia de como que eles são, porque, em essência, o que a gente precisa saber vai estar relacionado à palavra metadado. Lá na frente a gente fala. E o escalonamento de processos, só para ter uma ideia como que as coisas acontecem, para a gente pensar como administrar melhor nossos servidores. Depois a gente vai falar do Windows mesmo, vai falar ali, já começar a engrenar nas características específicas desse sistema. Começando aqui, pessoal, não menos importante, a gente falar da base. Por que sistema operacional? Porque as máquinas, elas têm o hardware que faz ali as suas atividades
muito bem, né? Eles estão programados, ou digamos assim, foram constituídos para fazer as coisas muito bem, mas a camada de software, ela tem que enfrentar complexidades para conversar com esse hardware. Então, muitas vezes, quando você desenvolve um editor de texto, um aplicativo editor de texto, você está preocupado em capturar o que se digita no teclado, você está preocupado para imprimir na tela e gravar no HD o texto que você escreveu, os bits lá correspondentes. Mas qual é a complexidade de você conversar diretamente com o teclado, conversar diretamente com imprimir na tela, conversar com o monitor, com a memória de vídeo? Qual é a complexidade de falar diretamente com HD e manter isso, digamos, em harmonia com outros processos que por vezes estão rodando paralelamente? Então, vejam a complexidade que é quando a gente fala em tratar diretamente o hardware. E é para isso que existe o sistema operacional. Ele está destinado a nos ajudar a fazer com que o software que eu desenvolver não tenha que lidar com as complexidades de conversar diretamente com o hardware, tá? Então, professor, para isso existe driver. Tá, mas quem interpreta o driver? Ainda assim tem que ser um sistema operacional. Se os drivers fossem softwares perdidos ali, soltos, cada aplicativo que você desenvolver vai ter que conectar com esses drivers e de alguma forma interpretar e se comunicar e saber se comunicar, principalmente, né? Eu não vou ter uma interface padrão para conversar. Quando eu falar de webcam, eu tenho o transmitir vídeo. Mas o transmitir vídeo ele é diferente para cada dispositivo. Então, o meu software de transmissão vai ter que lidar com essas complexidades para cada dispositivo diferente. E o sistema operacional está aí para isso, para intermediar essas complexidades, para tornar mais fácil o acesso ao hardware por parte do software que você desenvolver. Facilitar esse entendimento. E aqui a gente coloca de uma forma panorâmica os elementos que orbitam ali o sistema operacional, né, os dispositivos e os softwares, os aplicativos que a gente utiliza aí, o editor de texto, editor de vídeo, o PowerPoint, o Microsoft Teams, todos eles aí precisam do sistema operacional para chegar nesse resultado. E ali, falamos sobre hardware, então o sistema operacional gerencia recursos, aí as palavras-chave, gerencia recursos e permite acesso ordenado. Acho que são as palavras aí que eu queria deixar lembrança para vocês. Acesso ordenado aos dispositivos. E o sistema operacional, então, ele tem recursos que estão ali numa ideia de máquina estendida, ou seja, uma visão da máquina, do hardware, né, uma visão para que os softwares embarcados, os aplicativos, tenham acesso a esse hardware. Ele estende as funcionalidades do hardware. E gerencia esses recursos, gerencia memória, gerencia acesso a disco, gerencia acesso à impressora, acesso ao teclado, acesso à memória de vídeo. Tudo isso é gerenciado pelo sistema operacional. Ele gerencia, inclusive, o escalonamento de processos, que é qual processo vai usar o processador em determinado instante de tempo, né? Porque no decorrer do tempo, os processos vão sendo processados, né? Usando o processador. E como é feita essa troca, né? Esse intercâmbio aí, o processo que está usando o processador e os processos que estão aguardando na fila. Tem que ter alguém gerenciando esse controle. Ali naquele gráfico do lado, na direita, pelo menos na minha direita, talvez para vocês na esquerda, não visualizei aqui como está montada a tela, mas a gente tem ali os elementos, né, que orbitam ali o sistema operacional, com as funcionalidades dele, ok? Gerência do processador, como eu falei, gerência da memória, os acessos à memória e a alocação de memória por processos, dispositivos, arquivos, a própria interface gráfica, tudo ali vai ser funcionalidade do sistema operacional e ele precisa realizar isso de uma forma harmônica entre todos os aplicativos que estão ali sendo geridos por ele, né? Porque, inclusive, ele gerencia software, né? Ele vai dar acesso aos processos para os recursos que ele gerencia. E aqui, qual é o objetivo, então, da gente visualizar um sistema operacional? Ele pode ter uma interface gráfica, né? Pode ter uma interface gráfica de usuário, ou ele pode ter uma interface de comando de linha, né? Uma interface de linha de comando, na verdade. Por que linha de comando? Porque lá no início, né, eu não tinha interface gráfica nos primeiros computadores, e até, na verdade, a interface gráfica ela é muito mais cinematográfica do que simplesmente prática quando se fala em servidores, porque a gente quer prestar um serviço. Então, a interface gráfica ela vai ficar consumindo recurso num cenário em que você não vai usar. Então,
quando eu quero montar um servidor e eu quero economizar recursos, economizar memória, economizar processamento, eu vou desativar a interface gráfica. A primeira coisa fundamental a se fazer. Mas a gente precisa, eventualmente, inclusive para o Windows é muito comum, a gente usar a interface gráfica para fazer as configurações, tanto que ele foi desenvolvido, preparado para trabalhar com interface gráfica ativada. Embora depois a gente vai ver que tem versões que são só em terminal e a gente vai sempre usar o PowerShell para configurar. No fim das contas, é lógico, né? Não é só o de Windows que se trabalha, né? Você também tem o Linux, que funciona muito bem só com o terminal. E você tem, lógico, outras frentes aí, a exemplo do macOS, que também trabalha muito bem com terminal, mas tem preferencialmente ambiente gráfico. E por aí vai. Então são essas versões, essas visões aí que você tem que ter sobre sistema operacional. O comando de linha vai estar sempre presente e o interface gráfica eventualmente presente. Esse que é o ponto que eu queria colocar. Além disso, a gente tem o aspecto do acesso, nível de segurança, em termos de segurança, em termos administrativos, ou talvez a palavra seria principalmente segurança, né? Controle de acesso. Porque quando a gente fala em possibilidades de realizar atividades no servidor, ou no sistema operacional, desculpa, o sistema operacional ele pode limitar o nível de acesso que cada usuário tem, de acordo ali com as permissões, ali com controles que a gente estabelecer. Isso, traduzindo em miúdos, é aquela visão de ser administrador ou ser um usuário comum, porque é necessário isso de uma forma muito, digamos assim, muito estrita, porque o acesso administrativo, naturalmente, ele pode fazer tudo para bem ou pode fazer tudo para mal. Então, a gente tem que ter um acesso muito limitado nesse sentido. E já o acesso de usuário comum, né, eu posso delimitar ali o acesso dele num escopo bem reduzido, de modo que ele não vá causar defeitos maiores no funcionamento do sistema operacional. Por isso, então, que a gente vai perceber que os sistemas eles têm os níveis de acesso bem estabelecidos e o próprio acesso em que se prevê as funcionalidades que vão tratar diretamente com hardware ou que vão tratar de acessos privilegiados e a comunicação entre processos, inclusive, ela vai depender do que a gente vai chamar de modo núcleo. Tá? No Windows, a gente vai ver isso de uma forma, digamos assim, com mais níveis, né? A gente tem aquele nível do sistema operacional, o nível administrador e o nível usuário comum, mas tradicionalmente para o Windows a gente tinha só 2 níveis implementados, né? 2 anéis de segurança. E aqui a gente está com esse gráfico da parte de baixo, né? O modo usuário e o modo núcleo, prevendo ali privilégios limitados ou avançados, a exemplo na sequência de usuário e núcleo, né? E as camadas dos sistemas, as camadas de acesso, estão relacionadas à profundidade com que se tem, digamos assim, esses privilégios. O software que você rodar, o seu editor de texto, o seu navegador web, ele vai estar sempre ali na camada de cima, né? Ele vai estar na camada menos privilegiada. Aí, conforme você escalar, a gente vai falar muito nessas palavras, né? Escalar privilégios, você vai aumentar seu privilégio de acesso, você vai se aprofundar em direção ao hardware, em direção às questões mais essenciais ali, as mais fundamentais, e você vai conseguir fazer coisas mais, digamos assim, mais essenciais, mais fundamentais. Por exemplo, um processo de usuário não pode acessar a área de memória de outro usuário, então o sistema operacional vai controlar isso. Conforme você escala processo, isso pode acontecer, pode haver acessos ali combinados. Mas isso por quê? Porque no modo núcleo isso é previsto, né? E já no modo usuário não é. Então, eu estou falando todas essas palavras-chave para a gente já ir se familiarizando com as coisas que podem acontecer, e sabendo que o modo núcleo ele é perigoso, então a gente não pode dar acesso administrativo para quem não tem o direito. E eu falo muito sobre isso porque quando a gente instala sistemas em Windows, a gente vai lá e deixa o usuário administrador rodando processo, coloca um usuário lá com um privilégio que ele não precisa para rodar processo ou para ter acesso a algum diretório. Enfim, a gente realiza questõezinhas ali que não é o caso, né? Não é o caso de fazer. Isso não é só em Windows que acontece, tá? A gente faz isso muito em Linux também. Quem já teve acesso a ambientes Linux vai lembrar aí do usuário root, né? A gente muitas vezes vai lá, roda um serviço lá com o usuário root e tá feliz. O usuário root mesmo, tá tudo certo, roda tranquilo, não tem problema. Só que se aquele serviço for invadido,
né, se for corrompido por algum usuário mal intencionado, algum invasor, algum hacker, aquele usuário root pode escalar privilégios para o invasor e permitir que ele faça muito mais do que ele poderia se o usuário fosse limitado. Então, esse tipo de coisa que a gente tem que estar sempre ligado, né, para quando vai cuidar de redes, inclusive Linux ou Windows, a gente tem que estar preparado para esse tipo de problema. Falo assim com alguma profundidade nesse ponto, porque é importante, né? Quando a gente fala em segurança, segurança tem que ser a palavra-chave de todos os procedimentos que a gente realizar em qualquer que seja o ambiente. E aqui a gente coloca as características que interessam para a gente falar de sistemas operacionais de uma forma geral, e depois a gente vai falar em específico do Windows, né? Características que classificam os sistemas operacionais. Então, a gente tem sistemas que antigamente eram monousuário, ou seja, só pode um usuário logado por vez. Ah, professor, isso aí não se usa mais. Usa sim, você pode ter situações em que um software embarcado, um sistema operacional embarcado em um dispositivo, lá, sei lá, no micro-ondas, na televisão, ele pode às vezes ser monousuário. Você vai ter situações que você vai ter contato com isso. Tem que saber que existe, embora pode ser raro de usar, mas enfim. E o multiusuário, aquele, como a gente já tem aqui no nosso ambiente, se você abrir o gerenciador de tarefas no seu computador, você vai ver diversos processos lá no detalhamento, mas você vai ver também que muitos processos têm usuários diferentes, né? Usuários do sistema, usuários, enfim, inúmeros usuários rodando processos de uma forma multiusuária na sua máquina. Por quantidade de tarefas, você pode ter situações de sistemas monotarefa, que roda uma coisa por vez, e sistemas multitarefa. Como eu falei, os sistemas em batch, né, os sistemas em lote, eles vão rodar uma tarefa por vez. E qual é a vantagem disso, professor? A vantagem é o desempenho. Eu não perco tempo escalonando o processo. Eu vou rodar o maior desempenho possível para entregar o resultado mais rápido possível. Ah, em que circunstância eu vou usar isso, professor? Bom, tenta minerar Bitcoin hoje aí, você vai ver que vale a pena que não haja escalonamento de processo, seja só mineração de Bitcoins, que é o que te interessa, só aquilo vai rodar. Então, já é um cenário em que a aplicação direta desse fundamento aí. E os ambientes multiprogramação, ou seja, eu tenho vários processos rodando, eu estou aqui rodando Teams, estou aqui rodando o PowerPoint, estou, enfim, rodando outros processos. Então, é um multitarefa, ok? Eles vão escalonando, vão usando o processador paralelamente ali, ou virtualmente paralelamente, né? Cada um usa um pouquinho, fica de tão rápido que fica parecendo que todos estão rodando ao mesmo tempo. Na questão de ambiente de operação, a gente tem aquela ideia de sistemas interativos, ou seja, que eu consigo interagir com o sistema. Parece uma classificação genérica, porque praticamente todos os sistemas a gente vai poder interagir, mas existem aqueles sistemas monotarefa, feitos para rodar em lote, que eu pouco vou interagir, eu vou dar a tarefa e vou esperar o resultado. Muitas vezes eu posso dar a tarefa, inclusive, por um armazenamento ali que eu vou inserir, mandar iniciar o sistema, mandar iniciar o hardware, e ele vai rodar aquele processamento e vai me entregar o resultado depois de desligar, enfim, antes de desligar, enfim. No fim das contas, são possibilidades, né? Mas o ambiente interativo é o mais comum que nós temos hoje. Então, o computador pessoal de vocês aí usa um sistema operacional interativo. Já nesse momento a gente está vendo. Os sistemas embarcados, como eu falei, aqueles que são específicos para um hardware. Então, muitas vezes a gente vai encontrar esse tipo de coisa. Sistemas aí Arduino, eles têm sistemas aí com uma perspectiva embarcada. O computador pessoal, na perspectiva do computador que vai ser usado por uma pessoa o tempo todo, então ele tem que dar foco para resultados interativos em tela. E já a ideia de servidores, aqueles sistemas que são vinculados a um processo que vai rodar em segundo plano, ou seja, ele vai responder por chamadas, muitas vezes em rede, né? Vai chamar chamadas de outros processos, não necessariamente do usuário que esteja interagindo ali no comando de linha ou na interface gráfica. Então, todas essas características elas vão se assemelhando ao que a gente vai ver nas próximas aulas, inclusive, né? Já no quadro ali do lado, né, a gente tem a questão de escalonamento de processos, como eu falei, a gente tem sistemas monousuário, monotarefa, eles vão remeter para sistemas em lote, que vão pegar tarefas e vão executá-las até o fim, e, se for o caso, executa uma lista de tarefas, uma de cada vez, com o melhor desempenho possível, sem escalonamento, né? Vai ser um processo por vez. Já a ideia de tempo compartilhado é muito próximo daquilo que a gente visualiza, que eu acabei de falar sobre o processador, que o processador ele vai escalonar o tempo, vai ser escalonado o tempo do processador
para que cada processo use um pouquinho do tempo e eles fiquem parecendo que estão em paralelo, embora só porque está muito rápido, mas é um processo por vez no processador. E os sistemas em tempo real, a gente vai visualizar situações em que aquele milissegundo é crucial para o funcionamento do sistema, então ele não pode atrasar os processos no instante em que for requisitado sua execução. Então, tempo real é de fato tempo real, não é na hora que der, é no instante que precisar tem que acontecer. E são sistemas críticos e que exigem um escalonamento de uma forma diferenciada. Mas a gente vai acabar não estudando aqui porque o Windows não foi feito para ser tempo real, ele é tempo compartilhado. Na proposta de comunicação em rede, a gente tem sistemas que não são em rede, eles são centralizados, ou seja, o sistema ele é individualizado, então não haverá ali a comunicação com outros sistemas. Acontece, né? Você pode ter situações disso aí. A exemplo de um sistema embarcado sem comunicação em rede, é um sistema, vamos supor, um micro-ondas sem rede. Ele vai rodar as coisas ali das funcionalidades do micro-ondas, talvez ali configurar um relógio, talvez ali um lembretezinho, alguma configuração, uma programação dele, mas não tem rede, então ele não interage com mais nenhum. Claro que é muito para o nosso mundo totalmente conectado, é muito incomum sistemas centralizados hoje em dia, mas ele é perfeitamente viável e é uma forma de se usar. Não que seja o normal, mas já foi o normal por algum tempo. Além disso, a gente tem os sistemas distribuídos, ou seja, que eles vão ter um funcionamento em que depende de mais de um sistema instalado em computadores distintos e que o processamento vai se dar no conjunto, né? Então, vamos dizer assim, um conjunto de computadores, uma grade de computadores. Usem essas palavras para pesquisar se quiserem conhecer com mais profundidade. O computação em grid, computação em cluster, né? Essas palavras aí na tradução literal e na finalidade elas são as que se funcionam, né? Grid, cluster ou grade e conjunto de servidores. Essas palavras aí podem ser boas para se pesquisar sobre o tema. O que interessa é que na computação distribuída a gente está falando sobre processos que dependem de outros processos que estão remotos. A própria plataforma Microsoft, Windows e Linux tem propostas que entendem a questão de sistemas distribuídos. A questão não está simplesmente no sistema operacional, mas na forma como os processos ali distribuídos se articulam. Tá? Então, não é simplesmente o sistema operacional, mas também os sistemas embarcados neles. E os sistemas de rede, de uma forma mais simplificada, ou simplesmente o sistema operacional usa ou fornece recursos para a rede, então ele precisa dessa rede para se comunicar com clientes e outros servidores. Então é como só o fato de ter um web service na máquina, só o fato de compartilhar arquivos, de se comunicar via navegador, já dá a conotação de ser um sistema operacional de rede, ok? Então, eu gosto muito de falar com alguma profundidade nesses temas, porque eles vão ajudar a gente a entender os próximos, né? E, por fim, ali, quantidade de processadores, vocês têm sistemas monoprocessados e multiprocessados. Professor, eu preciso me preocupar com isso hoje? Provavelmente não, porque hoje os compiladores já têm todos os elementos necessários para realizar a compilação de uma forma virtuosa em sistemas multiprocessados, tanto que até celular aí octa-core é fácil de conseguir e consegue até barato, inclusive, né? Celulares aí low-end já tem 8 processadores, 4 processadores. E só de se imaginar a complexidade por trás disso, já dá calafrios, né? Porque para você chegar na ideia de processos que podem rodar em processadores com múltiplos núcleos, isso é uma complexidade tremenda. Mas isso já está vencido, como eu falei, então não é problema para nós que trabalhamos com rede. Ele é problema para quem desenvolve sistemas, tá? Em particular, sistemas que compilam código para gerar aplicativos executáveis que vão rodar em multiprocessadores. Mas os sistemas monoprocessados, eventualmente você pode encontrar em situações de dispositivos embarcados, eventualmente é um sistema, um kit multimídia para o carro, às vezes é lá um processador monocore, tem um núcleo só. Então ele vai ser monoprocessado. E por mais que você compile para ser multiprocessado, mas por mais que seja um código versátil e arrojado e novo, mas se é monoprocessado, infelizmente vai rodar o que der ali.
E da mesma forma, se você compilar para ser monoprocessado, na hora que levar para múltiplos processadores, ele pode simplesmente usar um núcleo só e desperdiçar todo o resto do hardware ali à toa. Então vejam aí essas particularidades, né? O sistema operacional tem que dar esse suporte, senão a coisa se perde. Por que eu insisto em falar nisso? Porque em determinados momentos, você trabalhar com sistemas legados, você pode encontrar situações, sei lá, você encontra lá um sistema que só roda em Java 6, Java 5, de lá de, sei lá, 15 anos atrás, e você fica numa situação que precisa manter esse sistema. E você coloca, não, então vou colocar no melhor hardware que eu tiver aqui, pegar um processador bala aqui novo, placa-mãe nova, memória lá das últimas, e coloca aquilo lá virtualizado para rodar, e você descobre que o Java não tem compilação para rodar aquele multiprocessado. E você investiu no hardware e descobriu depois que ele só vai usar um core de processamento. Então, é esse tipo de coisa que você pode se deparar lá na frente e vai ser um sistema operacional monoprocessado, porque aquela versão de Linux tinha alguma limitação, etc. Tá? Então, tudo isso falado, vejam que existem cenários em que algumas características dessas vão acabar se aplicando e a gente vai ter que enfrentar os desafios de manter sistemas com todas essas características disponíveis. Pessoal, não sei se eu estou indo muito rápido, talvez vocês podem assistir a gravação depois. Eu não vi o chat. Opa, tá aqui, ó. Tem muitas perguntas no chat, eu acabei não falando sobre elas. E aqui, isso aí, aqui o colega falou ali, o Ezequiel perguntou se o Windows 11 é monousuário, eu já digo que não, a gente já vai falar dele daqui a pouco, tá? Quando a gente começar a falar de Windows, a gente vai ver essas questões. E eu acho que era e o Elvis falou sobre software legado, né? Corroborando aí o que eu estava falando. Não sou maluco, né? Eu tô falando que de software legado porque realmente ainda é usado até hoje. Aí vocês vão ver inúmeras situações em que o software compilado lá de 20 anos atrás ainda é utilizado, etc. Professor, está trazendo alguma uma ideia aí? Não? Tudo certo? Certo, né? Você está com tá microfone mutado, então vou continuar. É que Tô, piscou aqui a tela. tô só rindo que software legado é o que mais tem. Exato, software legado é o É, ouro do besouro. e é um É problemático problemático, mas pode ser a solução também, né? Muitas vezes a gente também. não consegue o software novo que substitua e tem que usar o legado. E agora a Exatamente. gente vai rever aqui essas características sobre processos. E lembra que eu falei lá no começo que a palavra de ordem é metadado, porque a gente vai ver as características dos processos e tudo que vai influenciar daqui para frente são os metadados dos processos que o sistema operacional manipula, tá? Porque não interessa se é Word, Excel, PowerPoint, bloco de notas, aplicativo lá do Free Fire para Windows, nem sei se existe, estou brincando, mas eles têm metadados que são os dados que o sistema operacional manipula. Então aqui a gente vai dar uma visão geral aqui sobre processos e threads, para ter essa ideia de o que é manipulado, ok? Então, olha lá. Processo nada mais é do que um conjunto de instruções, né? O aplicativo lá que você compilou, que ele vai rodar, ou que você pegou compilado e vai rodar, e ele é uma sequência de instruções, é a receita de execução lá do sistema, certo? Uma receita de bolo, então no final, que executar tudo aquilo ali, vai sair um bolo lá no final. E eles podem ser de primeiro plano ou de segundo plano. Processo de primeiro plano, esse aqui que eu estou rodando, é primeiro plano. O processo lá, o spooler de impressão, é um processo de segundo plano, ok? Porque ele está esperando uma chamada lá para o dispositivo de impressora e não precisa rodar em primeiro plano, ele vai aguardar ser chamado, ok? Então, essa é a grande diferença que há. Nos processos, a gente vai ver que tem três perspectivas em que há metadados que vão ser manipulados. Aqui é isso. Então, as três perspectivas: o contexto de software, de hardware e de endereçamento. Muito legal esse aspecto, porque quando a gente coloca esses metadados aqui à baila, a gente vai vendo que eles fazem todo sentido para a administração de sistemas Windows. Então, no contexto de software, o que é relativo a software que está relacionado ao processo que o sistema operacional precisa manipular? O nome do processo, o ID do processo em termos numéricos, ali onde ele está, lá no array de processos, o usuário que iniciou, a prioridade que ele tem, a data hora que ele foi criado, tempo de CPU que ele já usou, que ele vai usar, a cota que ele tem de memória, de disco, as cotas que ele tiver de recursos e os privilégios que ele tem, o nível de privilégio que ele tem. Vejam que são metadados. Não é necessariamente o programa, não é necessariamente os dados que ele usa, mas são os metadados, os dados sobre dados
que identificam o processo e trazem as características dele. Ok? Ainda temos, no contexto de hardware, as identificações lá das posições de memória, os registradores que ele está utilizando, que estão relacionados, então, aos acessos dele lá em termos de hardware, né? Memórias, os níveis de memória que ele pode acessar ali. A gente tem os registradores ali principais, ou seja, os que ele utiliza para guardar os dados que ele vai manipular, o program counter, ou seja, a instrução que ele está executando naquele momento, ou que ele executou, vai executar, a próxima execução que ele vai fazer. Então, ele parou naquela instrução, ele vai executar aquela instrução que é a próxima, tem que ir para o processador na próxima vez dele. O ponteiro de pilha, ou seja, onde estão as variáveis dele, que ele vai manipular com aquele processo, com aquele ponto de execução que ele está. E o status dele, o registrador de status, se ele está pronto, executando, parado, aguardando entrada e saída e tal. E, por fim, o espaço de endereçamento, todos os blocos de memória que ele já teve acesso. Porque, lógico, a gente pensa que a memória vai ser usada na sequência, mas conforme os processos vão usando os fragmentos de memória, eles precisam alocar outras áreas de memória. O lado bom é que a memória RAM, a memória principal, ela tem o acesso Random Access Memory, memória de acesso aleatório. Qualquer posição de memória que você acessar tem o mesmo tempo do que outro bloco, outra posição de memória, o mesmo tempo de acesso. Ou seja, se eu gravar no bloco 0 ou no bloco 1 milhão, vai ter o mesmo tempo de leitura. Eu não preciso me preocupar se eu estou gravando os dados todos juntos ou todos separados. As respostas sempre vão ser as mesmas, desde que eu tenha os endereços para ler, vai ser sempre o mesmo tempo de resposta. E é isso que torna a memória tranquila de se usar, não precisa ficar desfragmentando memória RAM, tá? Diferente lá do que a gente fazia com disco magnético, né? Eu tô olhando aqui só... Não tem perguntas não, beleza? Vocês estão conversando sobre outros chats. E vamos lá. Aqui sobre processos, o que eu gosto de deixar claro para vocês. Embora vocês provavelmente vão usar muito pouco, mas é importante saber que os processos eles são alocados em áreas de dados, área de instruções. Isso ele aloca, digamos assim, eu tenho um arquivo lá, arquivo executável, bloco de notas.exe. Aí eu vou colocar ele em memória, eu trago ele para memória para execução. Ele vai ter uma área de dados, que é a área básica dele de dados, já prevista lá no esqueleto, digamos assim, do código-fonte dele, né, que ele vai alocar aquela área de dados básica. E ele vai carregar as instruções, as funções dele. A partir dali, ele tem duas áreas de memória que ele vai precisar carregar também, que é a pilha e a heap, que é um outro nome de pilha, né? Mas são dois espaços de armazenamento que têm suas seguintes particularidades. Ao passo que aquele heap, aquela partezinha azul, ele vai criando, digamos, o que vocês podem ter visto ali em orientação a objetos ou em outras linguagens de programação, mas ele vai alocar, digamos, dados que vão ficar mais tempo, dados que vão ser usados por mais tempo. Pode-se pensar dessa forma. E já na questão de pilha, a parte verde, são a execução instantânea. Digamos, eu vou executar uma função, vou carregar uma variável, coloca na pilha. Depois que terminar a função, ele descarrega da pilha, ele desempilha. Tá? Então é mais ou menos essa ideia. Ele precisa de dois espaços de armazenamento, porque ele tem essas, digamos assim, essas informações mais perenes e as outras que são ali da execução instantânea. De qualquer maneira, ele vai ficar dentro da memória principal e vai ter que usar esses espaços e, eventualmente, se não couber, se a heap não couber, ele vai ter que esticar ela em outro espaço. Então, os blocos de memória podem ficar todos espalhados, mas o que interessa é que ele sabe, o sistema operacional tem que saber quais blocos de memória ele concedeu para o processo. Eu acho que tem alguém com o microfone ativado aí. É só para não... De repente, começa uma conversa esquisita. Acho que é esse aqui. Deixa eu aqui. Pronto. Tirei. Mas se vocês precisarem falar, é só ativar de novo. E basicamente é isso. Então, a heap e a pilha são essas particularidades que eu gosto de tratar, porque a gente está falando de processos, então é bom saber como eles funcionam de fato. E ainda sobre processo ele tem um fluxo de execução. Vai executar uma função, a função chama outra, vai, volta, vai de novo, salta em posições ali nas instruções, mas ele vai ter um fluxo de execução e vai chegar até um final. Né? Por mais que ele fique ali entrando em vários loops, chamando as mesmas funções, aguardando instruções, aguardando clique de mouse, aguardando teclado, mas ele vai executar um fluxo e vai chegar ao final de alguma forma. E os recursos que ele utilizar, esse que é o ponto.
eles são gerenciados pelo sistema operacional. Não é o processo que vai chegar lá e aloca a memória. Não, ele vai pedir para o sistema operacional, por favor, me dá lá 1 MB de memória que eu preciso para esse processo aqui. Eu preciso alocar a memória. Então, ele vai pedir para o sistema operacional vai entregar uma posição de memória e ele vai poder usar aquela posição de memória. E é de uma forma que o processo, ele entende transparentemente. Ele não vai necessariamente saber a posição que está lá na memória RAM. Ele vai receber um bloco de memória e ele vai identificar isso de uma forma, digamos assim, uma tabela de para. Ele tem um endereço A que corresponde a uma posição de memória. Ele tem um endereço B que corresponde a outra posição de memória. E por aí vai. E ele fica com essa correlação e o sistema operacional gerencia isso. Ok? Vejam o nível de complexidade que o sistema operacional tem que tratar. E a alternância, que é o ponto também que quebra, que o processo, quando eu tenho um processo em memória e eu quero colocá-lo em execução, e a gente vai ver isso daqui a pouquinho, toda vez que ele vai entrar em execução, ele precisa acessar memórias especiais, que a gente vai ver não nessa aula, porque a gente vai falar sobre isso mais na frente também, mas ele precisa acessar memória cache, certo? Então ele vai acessar um nível de memória mais rápida e ele precisa ser transferido para lá. Toda vez que eu faço essa transferência, toda vez que eu coloco ele no processador, nos registradores do processador, ele vai precisar ser transferido para lá. E essa transferência é cara. Toda vez que eu troco um processo com outro, a transferência é cara. Então, sabendo disso, quanto mais processos eu tiver executando, mais o sistema operacional vai ter que ter a burocracia de alternar entre eles. Por mais que a gente veja situações em que eu tenho que a memória rapidamente se enche a ponto de ficar inviável, né? O computador ficar lento porque está usando memória virtual, mas quando eu tenho muitos processos rodando, o fato de eu estar fazendo a burocracia da troca deles também corresponde a digamos assim, uma lentidão, né? Uma possibilidade de lentidão de funcionamento. Então, quanto menos processo estiver rodando, melhor fica o funcionamento da máquina. Tem que pensar nisso. E a alternância entre processos, é como eu coloco ali, né? Registrador, memória, descritor de arquivos e outros elementos vão tornar essa troca lenta, né? Por mais que hoje a gente veja que a alternância entre processos é bem virtuosa, bem tranquila em computadores modernos, mas mesmo assim, se eu tiver muitos processos rodando, ainda vai degradar o desempenho. Tá. O Cassiano fez uma pergunta, como funciona foreground e background, né? Processos de primeiro plano, processos de segundo plano. Os processos de primeiro plano são essencialmente aqueles que a gente consegue interagir, aqueles que dão resposta, que dão interação direta com o usuário. Processos de segundo plano, aqueles que não dão interação direta com o usuário, que vão ser ativados como serviços, né? Eles podem ser serviços de rede ou serviços locais. Eu dei um exemplo do serviço de rede, não, serviço local, serviço de impressão, né? Ele também pode ser em rede, ok, mas ele é um serviço local mais fácil de entender. Toda vez que eu quero usar uma impressora, eu tenho um serviço local correspondente ao serviço de impressão, eu peço para imprimir por ele, e ele vai conversar com as impressoras que estiverem instaladas. Então, o spooler de impressão do Windows, aí ele faz esse serviço, e ele fica em segundo plano. Eu não interajo diretamente com ele, o usuário não interage diretamente com ele, mas os processos que estão ali, sim, eles conseguem interagir. E um serviço de rede, tipo página web, o servidor web, é uma outra forma de serviço de segundo plano, que vai responder na rede. Então, são essas propostas. E o primeiro plano, obviamente, como eu falei, é o comando de linha, quando eu não tenho interface gráfica, ou a interface gráfica e os aplicativos instalados que ficam rodando em primeiro plano. Beleza? Eu gostei da pergunta, Cassiano, por isso que eu voltei um pouco no tema, mas é bom a gente dar essa profundidade aí para não deixar em aberto. Com relação ao processo ainda, outros conceitos que são importantes nesse momento, deixa eu ver se ainda dá tempo. Dá tempo. Questão de processo. A inicialização, os momentos que o processo está, é importante a gente saber. Porque o processo, quando ele é criado, ele é trazido para a memória, o executável, o código-fonte, os dados dele são trazidos para a memória, e ele vai para a situação de pronto. Ele fica pronto para executar. E ele vai para o processador e executa. E ele pode voltar para a situação de pronto, aguardar a próxima execução, e ir alternando com os outros processos no formato multitarefa que a gente está acostumado a ver, né? Todos os processos alternando o uso do processador.
E para criar um processo, primeiro momento, né, aquele de trazer a memória, a gente tem a questão de, quando eu inicio o sistema operacional, eu crio processos. Quando uma chamada do sistema, a exemplo do spooler de impressão que eu falei, vou pedir para imprimir, ele vai criar um processo para imprimir, né, vai conversar com a impressora, vai ativar o driver e tal. Então, é mais uma forma de iniciar processo. Tem a questão da requisição de usuário para criar processo, ou seja, eu vou abrir lá o bloco de notas. Então, eu vou pedir para criar um processo. E a inicialização de uma tarefa em lote, eu tenho lá uma lista de processos. Conforme eu for executando um a um, ele vai fazer as chamadas nessa lista, esse script, vai fazer a chamada dos processos um a um em sequência. Vejam que a criação do processo, o primeiro momento, é muito importante. Outro momento fundamental também, importante a gente saber desde já, é quando termina o processo. As condições que terminam o processo são 4. Saída normal, eu vou lá e fecho a aplicação, ele vai fechar suavemente e finalizar. Existe uma diferença de erro e erro fatal. Quando ocorre um erro tratado, a gente chama ele de erro. Digamos que eu tenho um aplicativo calculadora e eu tento fazer uma divisão por zero. No aplicativo calculadora, é muito comum isso acontecer e ele já é um problema tratado. Então, eu vou lá e... você tentou fazer uma divisão por zero. Vou fechar aqui porque você não está sabendo brincar. E aí ele fecha porque ele tratou essa exceção. Agora, numa situação em que o aplicativo tenta acessar dados numa área que ele não permitiria, que não era permitido para ele, por exemplo, uma área de outro aplicativo, pode ocorrer um erro fatal. Né? Ocorrer um erro fatal, o aplicativo será fechado. Por quê? Porque esse erro fatal é involuntário. Veja que os primeiros, eles eram uma forma voluntária, tá? O processo ele termina voluntariamente, do jeito certo, limpa a memória e tal, finaliza o que estava fazendo. Já na situação de erro fatal ou próprio cancelamento, ele é involuntário, eu posso perder dados. É esse o ponto que eu queria deixar claro com vocês. O voluntário, a tendência é que não perde dados. O involuntário, a tendência mais provável é que vai perder dados. Então, fechar o Word de uma forma involuntária vai perder dados. Eu vou perder o que eu estava escrevendo, etc. Tá? Beleza. O Anderson respondeu o Cassiano, mas eu acho que é sobre o mesmo assunto, né? E aqui fechou. Então, término de processos é importante a gente saber também. Aqui a gente tem um diagrama de como os processos conversam. Eu tenho ali o processo quando ele é novo, ou seja, eu acabei de criar naquelas situações que a gente conversou, ele vai ser admitido e colocado na situação de pronto. De pronto, ele vai ficar numa fila, quando for a vez dele, ele vai para a situação de executando. Executando é que ele está no processador, ok? Estando no processador, ele pode concluir, finalizar o que ele tinha que executar. Se ele for muito rápido, ele termina e vai para o modo estado terminado e ele vai ser retirado da memória, vai ser limpa a memória dele lá. Se ele não conseguir terminar, ele pode voltar para a situação de pronto, voltar para a fila e ceder espaço para o próximo processo que vai ser executado. E assim sucessivamente. Se ele precisar, aí que tá, ó, se ele precisar acessar um dispositivo e aguardar esse dispositivo responder, ele vai para a situação de aguardando a entrada e saída. Ok? Ele vai para filas de entrada e saída, por exemplo, da impressora, por exemplo, do HD. Ele pode pedir para ler alguma coisa que não está disponível naquele instante, é um dispositivo mais lento. Para ele não voltar para a situação de pronto sem estar pronto, e para não ficar ocupando o processador aguardando um dispositivo mais lento, ele vai para outra fila, ele fica aguardando essa outra fila e permite que outros processos executem. Vejam como os processos, eles de fato operam de uma forma que a gente consegue fazer com que o computador fique rápido, sem que os dispositivos lentos atrapalhem o funcionamento. Ele vai ficar lento quando? Quando todos os processos precisarem ler do HD, todos os processos precisarem ler de dispositivos lentos, aí o computador vai ficando lento ali, porque ele precisa, não tem nenhum processo pronto, estão todos aguardando fila de entrada e saída. Mas se houverem processos prontos, eles vão executando. Então, o processo do mouse, por exemplo, ele vai estar sempre ali ao alcance da mão, né? Não tem porquê. O mouse ele vai dando as respostas em memória e o processador vai jogando na saída de vídeo o resultado desse mover do mouse. Então é um pouco mais. O mouse você continua mexendo, mas os processos aguardando o HD, aguardando a impressora, vão estar lá travados. Beleza? Já o aspecto das threads é muito legal a gente trazer isso aqui, porque as threads elas são fluxos de execução. Ao passo que o processo também é um fluxo de execução, mas ele é o código
e a sequência ele tem o fluxo de execução lá dentro. A thread é aquele fluxo, de fato, mas ela pode ter mais de um fluxo por processo, certo? Então, o mesmo processo pode ter múltiplos fluxos de execução. E o mais legal ainda, que a gente vai ver, vale a pena vocês conhecerem isso, é que as threads elas compartilham dados com os processos. Então eu posso ter o mesmo processo, inúmeras threads compartilhando dados, conversando ali, ok? O que ele compartilha? Veja ali nas setas, né? O processo 1, ele tem a pilha e o heap, ou seja, as variáveis de execução, ele tem ali os objetos que foram criados, as áreas de memória que foram criadas, e os dados. E veja que a instrução é igual. Ali eu deixei claro que as instruções elas são iguais. Então a thread do processo 1, essa P2 ali, na verdade ela tem as mesmas instruções, uma cópia das instruções do processo 1. Ao passo que aquela pilha dela é separada. Veja que ela tem uma pilha própria. E ela vai acessar os dados do processo 1. Ou seja, ela vai ter acesso a tudo e mais ainda a pilha de execução dela. Ok? Ela seria, no caso, uma cópia do processo. Por que a gente fala de thread? A gente fala de thread porque isso se torna muito rápido, ok? Aqui, o uso de threads é uma coisa que acelera o funcionamento, embora aumente a complexidade, mas acelera o funcionamento. Os dados compartilhados do processo são esses da lista aí, tá? Isso aí fica a cargo de vocês aí tentarem visualizar, né? Espaço de endereçamento, variáveis globais, só para conhecimento. E os dados privados da thread, vejo que ela tem dados que só ela visualiza, que ela não compartilha com outras threads, nem com o próprio processo, ok? É muito bacana a gente ter essa visão, por quê? Quando a gente, na verdade, o próximo exemplo, eu acho que ele vai dar uma ideia melhor. Primeiro, eu só vou falar das threads de usuário, que, ou seja, o processo do nível de usuário, lá em cima, lá na baixo privilégio, ele tem múltiplos fluxos rodando, ok? E ele próprio controla os acessos ali, ele tem o controle delas lá dentro. Já as threads de núcleo são controladas pelo núcleo, então elas têm privilégios elevados e elas estão rodando lá de uma forma privilegiada, controladas pelo núcleo. Eu tenho os processos, então vamos lá, eu tenho os processos de usuário, tem um controle, eu tenho os processos de núcleo com outro controle. Posso ter situações híbridas, até posso também, mas o que interessa é que os fluxos de execução ficam nesses níveis de controle conforme a implementação, conforme a implantação, inclusive, né? Eu tenho um exemplo clássico aqui para vocês entenderem do que eu estou falando. O exemplo do editor de texto que eu falei. Enquanto eu tenho uma thread vendo lá o resultado do teclado, eu tenho outra thread conversando com o disco, seja gravando ou lendo, e eu tenho outra thread imprimindo em tela. Tudo no mesmo processo. Ok? Então o bloco de notas tem pelo menos essas três threads. Tem mais uma lá querendo conversar com o mouse, aguardando cliques de mouse, que por sua vez também está relacionado com a interface gráfica. Então vejam que é uma coisa natural que a gente não percebe, mas a gente está falando delas o tempo todo. Ok? É um fluxo de execução. E é o mesmo código que compartilha as entradas e saídas, compartilha espaço de memória, compartilha pilhas, compartilha o heap, ok? E eu gosto de deixar esse exemplo bem claro para a gente visualizar do que se trata. Por que a gente fala muito sobre threads e processos? Porque quando a gente fala em sistemas operacionais, é a massa de manobra que a gente tem. É tudo que a gente usa, ok? Processos e threads. Aqui, por fim, ainda na parte de conceitos, que eu sei que eu estou indo muito a fundo na parte de conceitos, mas é importante que a gente saia daqui com essas lembranças, é na parte de escalonamento de processos. A gente viu aquele diagrama anterior, aquele das caixinhas azuis, que é a visualização de como o processador, de uma forma geral, como ele coloca processos e como ele os manipula lá dentro. É lógico que aquilo lá é uma visão bem simplificada, é lógico que essa visão aqui também é bem simplificada, mas ela deixa claro o quê? Que os processos que já foram admitidos e que estão na situação de pronto, estou pronto, quero executar, ele fica numa fila. Conforme as prioridades, conforme esse escalonamento, ou seja, o enfileiramento dos processos, ele vai, o sistema operacional vai selecionar da lista o processo, digamos, o próximo, e vai colocá-lo para executar. Mas para colocá-lo para executar, ele tem que tirar o que estava lá, tem que guardar o contexto. Então tem aquela burocracia que eu falei para vocês, que gera um pouco de limitação de desempenho. Professor, está quase acabando nosso tempo, né, professor? Quase acabando. Mas me dá 2 minutinhos aí que a gente já vai resolver. Então o escalonador, ele é aquele momento ali, que vai pegar o processo que está pronto e vai colocar em execução. O processo que está em execução vai colocar para guardar a fila de entrada e saída, ou vai colocar de volta para a situação de pronto. E ele vai controlar essas listas, vai controlar
os acessos, e ele precisa não só vocês vão ver na bibliografia Scheduler, né, o escalonador como o agendador, e ele faz a política de escalonamento, ou seja, ele dá as prioridades, ele dá a ordenação. A troca de contexto é um processo que ele executa, como eu falei, e o despachador é o processo que faz a troca de contexto. Ele chama o despachador, que é separado, inclusive podendo ser implementado em hardware, né? Aqui, do escalonamento de processos, vocês podem fazer o aprofundamento do assunto, seja na disciplina de sistemas operacionais, seja lendo material de referência e tal. Mas é interessante saber como funciona, até para a gente entender quando o computador está lento, por que está lento. Né? Muitas vezes é pela quantidade de processos. Aqui a gente já começa a falar sobre o Windows, embora, né, bem na hora que começa a ficar legal, a gente acaba a aula, né, professor? Sacanagem isso, né? Então, deixa eu ver. O Lucas fez uma pergunta legal ali. Professor, se abrimos gerenciador de tarefa, conseguimos identificar esse processo de primeiro plano e segundo plano, talvez, que você está falando? Deixa eu dar uma olhada aqui. Ó, vocês estão vendo aí meu gerenciador de tarefas, né? Aqui tem os em execução. Eu não lembro qual a informação aqui que vai dizer qual é processos em segundo plano, mas normalmente esse service host aqui, todos os service hosts são de segundo plano, tá? Todos são. Aqui, esse Office Click Run, aqui ele também é segundo plano, engraçado, né? LG Hub também é segundo plano, o Spool Service é segundo plano, mas aqui a diferença, eu acho que os processos de primeiro plano acabam sendo essencialmente os que são do meu usuário, mas nem todos, tá? Tem alguns deles aqui que são segundo plano também. Eu teria que dar uma olhada como identificar. Mas quando a gente fala em Windows, a gente fala de serviços, então os serviços são os processos de segundo plano. A gente vai falar sobre eles nas próximas aulas. De qualquer forma, a gente estava falando aqui sobre o Windows, só para finalizar. Na verdade, a gente vai falar sobre isso aqui com mais profundidade na próxima aula e colocar algumas questões práticas, né? Eu espero que vocês realizem lá o começo do mapa, que é a implementação de um servidor Windows, né, um Windows Server virtualizado. E vocês podem daí acompanhar aqui o que a gente for fazendo, né, as práticas que a gente for fazendo na aula. Eu espero conseguir fazer algumas práticas, explicar os serviços e a gente já ir executando ali, colocando em prática aí nos serviços. Beleza? O mapa, inclusive, explica que o Windows Server dá para vocês, no período das aulas, usar uma versão trial, né? E se for o caso, instala de novo e tal. Eu não vou conseguir falar de Azure, não, viu, Rogério? O Azure, vai chegar a falar em Azure? Não, infelizmente não vou falar de Azure. A gente vai falar sobre a participação do Windows Server no Azure, da forma como ele vê, mas a gente não vai aprofundar diretamente em usar a nuvem da Microsoft, tá? Aqui eu acho que a gente depois tem mais algumas questões, né? Aqui eu só finalizando as características das classificações de sistemas operacionais relacionados aí com Windows Server, né? Multiusuário, multitarefa, interativo, projetado para servidores, né? Windows Server, né? O escalonamento em tempo compartilhado, como a gente falou, sistema operacional de rede e multiprocessado, já, né? E o licenciamento dele é adaptado para nuvem, ou seja, o sistema operacional prevê uma versão dele que fica adequada para usar em nuvem, tem a segurança aprimorada, que eles falam lá no papo de vendedor, e tem a otimização para containers e microserviços, que a gente vai ver, inclusive, na próxima aula, né? Dando continuidade do assunto. Aqui, espero que vocês não tenham ficado com dúvidas, mas se ficaram, a gente vai conversando na próxima aula. Professor, eu sei que o pessoal deve ter aula daqui a pouco também de outros assuntos, né? Então, infelizmente, a gente vai ter que dar uma encurtada aqui no assunto. Eu não sei se tem 1 hora de gravação ou se tem 1 hora que a gente começou a transmissão, mas a gente já está no prazo aí, né? Estamos no prazo, professor. Beleza. Então, agradeço muito o tempo de vocês e vamos lá. A gente tem bastante o que falar na próxima aula também. Vamos fazer um pouco de prática. Beleza, professor? Obrigado pelo tempo de vocês. Que isso. Eu que agradeço, professor. Vou parar a gravação aqui. Uma boa noite para vocês, tá? E na próxima aula, e qualquer coisa, pessoal, manda lá para o nosso Fala com o Mediador, né? Que eu entro em contato com o professor também. A gente tira tudo, tá certo? Beleza, professor. Obrigado. Um forte abraço aí. Até a próxima aula, pessoal. Até mais. Abração.